Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Clésia Talks. E hoje a gente vai conversar sobre as competências e habilidades essenciais que todos os estudantes universitários precisam desenvolver para se preparar para o futuro do trabalho, que já está sendo transformado por diversos motivos, desde as novas tecnologias, como a inteligência artificial, até os novos modelos de negócio. E para esse bate-papo eu tenho o prazer de receber o Danilo Torini, que é professor universitário e gerente de tecnologias de ensino e aprendizagem da ESPM. Então, Danilo, muito obrigado pela sua participação. É um prazer ter você aqui e seja bem-vindo você também ao podcast Clésia Talks. Rafael, muito obrigado pelo convite. É um prazer imenso estar aqui conversando com você e com quem está nos ouvindo, ainda mais sobre temas tão interessantes que você discute, sobre um tema tão quente, né? Tão relevante. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. E para a gente começar, Danilo, você como um gerente de tecnologias, focada no ensino, na aprendizagem de uma instituição de ensino tão importante e relevante no Brasil, qual é o seu papel principal, né, na conscientização, na adoção das novas tecnologias, tanto por parte da instituição de ensino, como também pelos alunos? Rafael, eu costumo dizer que nós somos mediadores, né? Nós somos uma espécie de tradutores, como uma espécie de ponte estratégica entre o processo de ensino e aprendizagem e o uso de tecnologias, né? Porque tecnologia hoje, e sempre foi assim, ela é principalmente meio. A gente tem avançado muito, principalmente com o advento da IA, que eu acho que a gente vai discutir muito hoje, né? Ela tem trazido muitas questões, mas tem trazido muitas oportunidades. Então o que a gente faz é tentar fazer essa mediação entre o pedagógico e o tecnológico, entre a inovação tecnológica e a inovação do processo de ensino e aprendizagem. Então eu entendo que a gente é um mediador, né? É Claro. uma espécie de tradutor entre um lado e outro. Então, mas quando você usou a palavra meio, né, que é muito bacana. Então, para a gente deixar mais claro, o que que seria de um lado, o que estaria de um lado e o que estaria do outro lado, e como que você, na sua função, e a universidade também atuam como meio, tanto do aprendizado, como da preparação dos estudantes para o futuro do trabalho, né? Quando a gente trabalha, né, numa instituição de educação, o nosso grande objetivo, primeiro, é colaborar com a aprendizagem do estudante e da estudante. Uhum. E, claro, depois tentar ajudá-lo, criar condições para uma inserção profissional, para que ele entre no mercado de trabalho e seja um cidadão também completo, né, que possa colaborar com a sociedade. Então é aí que tá. A gente tem, né, esse objetivo muito nobre, mas também muito desafiador, que é como é que eu faço para o meu estudante aprender mais, aprender melhor. E aí as tecnologias, né, de ensino e aprendizagem, que são a área em que eu atuo, podem ajudar muito nesse processo. Então, é claro, não é a tecnologia pela tecnologia, a gente vai falar muito, você vai ver que eu vou reforçar, vou bater bastante nessa tecla, porque é isso, ela te dá instrumentos, ela te dá meios para atingir esse objetivo. E Uhum. eu sou um entusiasta, claro, mas sei que elas também trazem algumas preocupações. A gente precisa usar direito, né? Esse tipo de tecnologia, assim como quaisquer outras tecnologias, inclusive não digitais. Então o que a gente faz é isso, é ler esse objetivo, junto com o professor e com o estudante, traçar um mapa. Falar, poxa, esse é o seu mapa, como é que a gente vai ajudar a trazer alguns atalhos, a melhorar o seu processo e a sua caminhada? Com o uso Claro. de tecnologias, né? Não, e dois pontos, né, que se a gente pega, por exemplo, uma fala recente do CEO do Google DeepMind, que é o laboratório de inteligência artificial do Google, ele até diz que a habilidade principal do futuro é aprender a aprender. E você comentou aqui, né, como que a gente ajuda o estudante a aprender mais e melhor. Então, é basicamente isso, né? Aprender a aprender é o estudante encontrar os métodos, as metodologias, o formato, o horário que mais está adequado ali às suas necessidades, os seus objetivos. Então, é muito bacana. E outra coisa que você falou que é a palavra atalhos, né? Hoje a gente escuta muito, né? Ah, o estudante procurando um atalho
junto com a inteligência artificial para conseguir aquela resposta rápida, conseguir aquela resposta pronta. Mas, na minha opinião, as tecnologias digitais e principalmente a inteligência artificial, ela deve ser usada como um atalho para conseguir um objetivo de uma forma mais rápida, para executar a tarefa de uma forma mais rápida. O importante é o como os estudantes estão usando essa tecnologia, principalmente aplicando ali o raciocínio lógico, o pensamento crítico, para usar, sim, a tecnologia como um atalho, mas um atalho que amplifique, né, o conhecimento, a criatividade. E você tem visto isso já, Danilo, esse uso mais responsável, mais crítico, ou ainda é realmente o atalho para a resposta rápida, para a resposta pronta? Quando a gente está num mundo de mudança tecnológica muito acelerada, como que a gente está vendo agora, a gente tem de tudo, né? A gente tem pessoas que conseguem já fazer uma curadoria dessas ferramentas. Eu acho que essa palavra vai ser muito chave na nossa conversa hoje, né? Seleção, curadoria. E conseguem já aplicar no seu dia a dia de uma forma bastante qualificada, mas claro, assim como tudo, em todas as áreas, a gente vai ter pessoas que vão utilizar, tentar ganhar tempo de uma maneira inadequada. Porque atalho é importante para a gente ganhar produtividade, para a gente ganhar frente de trabalho. Ou, fico pensando, né, Rafael, ou alguém quer voltar para a máquina de escrever, só se for como hobby, né? Assim como... Exato, assim como quando foi inventado o computador, surgiu a internet, muita gente tinha preocupação com relação a isso, mas mesmo quando a gente inventou a calculadora, as aulas de matemática continuaram, né? Então, sim. A ideia é como é que a gente pode acelerar esse processo de aprendizagem, de desenvolvimento da gente, mas, claro, esse é um momento de muita mudança. Então, a gente está entendendo ainda o que são esses processos, o que são essas ferramentas. A cada hora a gente tem ferramenta nova, isso é muito interessante também. Então a ideia é estar junto, principalmente com quem é mais jovem, mas também com quem é mais maduro, porque isso é muito novo para todo mundo, né? E aí a gente vai entendendo, primeiro, os potenciais disso tudo, e aí, claro, os atalhos positivos, e também quais são os riscos e preocupações que a gente tem que ter, como em tudo que surge de novo, né? A gente vai ter usos positivos e usos não tão positivos. Claro. O que eu vejo entre os estudantes, sou professor nos primeiros anos, né, da educação superior, eu vejo uma boa intenção, mas também uma preocupação, né? Eles também são ali bombardeados, são muitos estímulos, e tem um certo encantamento, mas também um certo susto de como é que eu posso utilizar essas ferramentas para melhorar o meu dia a dia, o meu processo de aprendizagem, o meu desenvolvimento, por exemplo. Então eu acho que é tudo muito novo para a gente. E é nesse sentido que eu acho que nós que trabalhamos com tecnologia temos essa responsabilidade, né? De traduzir e de ajudar todo mundo a usar o melhor dessas ferramentas. Com certeza. E um dos grandes objetivos, no caso, né, da ESPM, como outras instituições de ensino também, é preparar os estudantes para o futuro do trabalho, para se posicionarem bem, estarem preparados para as novas demandas dos empregadores. Mas, de fato, o mercado de trabalho está mudando de uma forma muito rápida, de uma forma drástica, principalmente com a ascensão da inteligência artificial. Na sua visão, Danilo, como um professor, um especialista em tecnologias na área da educação, qual é a principal transformação que o estudante universitário de hoje, que vai ser o profissional do futuro, precisa entender sobre como o trabalho será executado nos próximos 5 anos? Eu costumo dizer, Rafael, que tem 3 grandes frentes, e aí a gente pode, acho que ao longo da nossa conversa a gente vai trazê-las o tempo todo, que são de grande transformação. Primeiro, eu acredito que o trabalho vai se tornar cada vez mais cognitivo. E daqui a pouco eu posso explicar melhor o que eu estou entendendo como isso. Claro. Mas, certamente, a gente vai cada vez mais utilizar processos cognitivos e que eu acho que isso é muito positivo, né? A gente vai abrir mão de tarefas muito repetitivas, muito operacionais. Isso as máquinas já fazem até melhor do que a gente. E a gente vai se concentrar naquilo que a gente tem de mais humano, que é justamente a cognição e claro, competências socioemocionais que, por hora, só o ser humano consegue desenvolver. Mas também eu acho que vai exigir muito da gente o estratégico.
Antes, né, você tinha mais ou menos uma receita, acho que os nossos pais, até mesmo o começo da nossa geração, você já tinha ali mais ou menos um caminho traçado, né? Então, se eu fizer a educação superior, eu vou ter ali o meu estágio, vou entrar numa grande empresa, talvez ficar muito tempo naquela empresa, e hoje isso foi um pouquinho desmontado, né? Esse mundo mais diverso é muito bom, mas também traz esses desafios. E agora, como é que eu monto esse quebra-cabeça? Então, estratégia, eu acho que é uma palavra-chave no mundo do trabalho. E outra coisa, orientado com certeza, mediado pelo uso dessas tecnologias digitais, sobretudo por IA. Eu acho que a IA veio para ficar, eu acho que ela não é passageira, claro que muitas transformações ainda vão acontecer, mas principalmente a parceria, a colaboração com esses sistemas inteligentes, eu acho que vai ser a chave para o futuro do trabalho nos próximos anos. Então, o diferencial que eu vejo, se você tomar um estudante que está entrando agora na educação superior, eu acho que o grande foco é como é que eu vou traçar parcerias, né, com essas tecnologias. Então, eu acho que a exigência maior vai ser em eu ter autonomia, ter curadoria e montar esse quebra-cabeça que faça sentido para a minha trajetória, né? Esse é um desafio enorme. Claro. E eu também eu vejo da seguinte forma, Danilo, durante décadas, séculos, né, se a gente for até lá atrás nas revoluções industriais, o valor econômico, vamos dizer assim, do ser humano sempre foi é, anexado ali à atividade mais manual, mais repetitiva, execução de processos. E eu vejo que agora, com a inteligência artificial, o valor econômico do profissional está saindo da simples execução de tarefas, de seguir processos, para o que você falou, a estratégia, a autonomia, a capacidade de solucionar problemas. Então, eu vejo que o profissional que está no mercado hoje, mas principalmente os estudantes universitários que vão entrar no mercado de trabalho daqui 2, 3, 4 anos, eles precisam ter dentro da sua caixa de ferramenta um conjunto ali de ferramentas, desde do uso prático, crítico da inteligência artificial, as habilidades humanas, também conhecidas como soft skills, né? Essa curadoria, o pensamento crítico, entender como trabalhar com a inteligência artificial, para realmente sair da execução e ir para o lado estratégico. Mas isso é muito bacana, né? A gente falar e planejar. Como que a universidade, né? No caso a SPM, já está preparando os alunos para o futuro, né? Trazendo essa caixa de ferramenta para preparar os profissionais do futuro. Esse é um ponto-chave, porque isso traz bastante angústia, não só para os estudantes, mas para os pais, para os familiares e também para as instituições de educação. Até um estudo recente da Century trouxe que 65% das crianças que estão iniciando hoje na escola vão ter ocupações que sequer existem. Né? Então você imagina como é que você prepara alguém para ocupações que sequer existem ainda. E aí é desenvolvendo competências mesmo. Né? Quais são essas competências-chave e o uso das tecnologias digitais passa, né, por essas competências que eu vou ter que desenvolver para criar essa espécie de caixa de ferramentas, como você comentou. Claro. Então, eu vejo não só a instituição de educação, mas a própria sociedade como um lugar para experimentar e para o estudante, o jovem, desenvolver essas competências. Então, por exemplo, algo que muitas vezes era visto como de uma capacidade, né, cognitiva muito superior, que é a capacidade de interpretação, hoje máquinas até fazem. Então, que tipo de interpretação é essa que eu vou ter que desenvolver agora, né? A tomada de decisão vai mudar também, porque mesmo quando eu decidi sobre a minha carreira, né, os caminhos que eu vou seguir, eu vou ter também que mudar essa tomada de decisão, porque hoje eu tenho muito mais informações. E principalmente, Rafael, a visão sistêmica. Eu acho que quem conseguir, nesse processo de resolução de problemas, ter uma visão sistêmica, no fundo, talvez ser um pouco mais generalista do que muito especialista, né? Ir montando de fato esse quebra-cabeça para aquele objetivo que eu tenho, para aquele problema que eu preciso solucionar. Então eu acho que a escola, a educação superior, o ensino médio, são esses lugares de desenvolvimento dessas competências, né?
E aí a gente até pode falar um pouquinho mais de quais competências são essas, mas eu acho que para preparar para algo que a gente sequer sabe o que vai ser, porque tem mudado muito rápido, eu preciso munir esse jovem, esse estudante e mesmo a gente, né, de competências para eu me preparar para esse momento de indefinição que vai ser agora, eu acho que o comum, né? A exceção vai ser quando não houver indefinições, né? Porque as mudanças vão ser cada vez mais aceleradas. E você tocou num ponto muito importante, né, desses dois lados, do generalismo e da especialidade. E hoje a gente já vê a inteligência artificial executando muitas tarefas que até então eram executadas por recém-formados. A pesquisa, análise de dados, relatório, documentação. E saiu um relatório da Universidade de Stanford, no começo desse ano. Eles fizeram uma análise no número de vagas relacionadas a essas atividades. E nos últimos 3 anos, teve uma baixa de 13% no número de vagas voltadas para essas atividades mais manuais, mais repetitivas, processuais. Então é muito importante a gente abordar um pouco sobre esse assunto do generalismo versus o especialista. Como que você vê isso daqui para frente? O que é mais importante? O profissional ser um generalista, ou ser um especialista, ou uma combinação dos dois? Claro que vai depender muito da área, do setor em que eu estou trabalhando, até mesmo dos países, né, do país em que eu estou inserido, porque a gente sabe que tem uma diversidade muito grande, uma heterogeneidade muito grande de cenários. Mas, então, vão ter as áreas de conhecimento, por exemplo, que eu vou precisar de especialistas, mas, em geral, eu acredito muito nessa combinação de ferramentas, né? Nessa combinação de soft skills, de hard skills, de human skills em geral, né? Porque é isso que vai me ajudar a entender quais são os problemas que eu vou ter que enfrentar, que eu vou ter que solucionar e que ferramentas que eu vou usar, né, que eu vou ali dispor da minha caixa que eu estou desenvolvendo. Então, por exemplo, é lógico que letramento digital, letramento tecnológico vai ser absolutamente fundamental. E aí, nesse sentido, os recém-formados, a gente tende a acreditar que quanto mais jovem, mais inserido, né, no mundo digital, ou seja, a gente está falando de uma geração que já é nativa digital, né? Nós temos filhos, a gente sabe que eles acham o touch a coisa mais óbvia, né? Eles não conseguem enxergar o mundo que não tem o touchscreen. Exatamente. Mas a gente sabe que não é tão verdade assim, que os nativos digitais já desenvolveram essas competências digitais que vão ser essenciais. A gente usa muito mídia social em geral, né? Isso é bom, mas existem outras competências digitais que são fundamentais. Então a gente precisa investir nesse desenvolvimento de competências também dos nativos digitais, né? Imagina na nossa geração, nas gerações anteriores, que ainda tem esse desafio, né? Elas passaram pelo analógico, então ainda existe essa curva de aprendizagem mais intensa. Mas esse estudante que está hoje entrando na educação superior, ele vai precisar combinar competências que vão ser chave nos próximos anos. Eu não estou falando de 20 anos, não, eu estou falando de 5 anos. Então, por exemplo, pensamento analítico, né? Eu saber... porque eu já vou conseguir ter um resultado, uma informação mais rapidamente. Mas o que eu faço com esse monte de informação que vai surgir para mim ali com muito mais facilidade? Como é que eu trato isso? Como é que eu vou tirar ali os insights que são fundamentais para eu tomar minha decisão, né? Então isso vai continuar sendo muito necessário. A IA pode me ajudar muito a ter alguns insights para eu tomar essa decisão, mas no fundo a decisão vai ser minha, né? Criatividade, por exemplo, num mundo em que é tão diverso, é tão desmontado do ponto de vista de caminhos, né, que são restritos, como é que agora eu vou mobilizar tudo isso para montar a minha trajetória, aquilo que faça sentido para mim, né, aquilo que faz sentido para os meus propósitos, por exemplo, né? Outra coisa que a IA, Rafael, não vai substituir tão cedo são as competências de liderança e de influência social, né? Essa é uma soft skill, por exemplo, que claro que a IA consegue emular, simular, mas a liderança é algo muito humano, né? E é uma competência a ser desenvolvida, a gente sabe disso, né? Quando a gente está no começo ali da nossa
trajetória profissional, muitas vezes a gente tem essa dificuldade de exercer, né, uma liderança. E aí, para esse jovem que já vai ter mais dificuldade de inserção em atividades que são mais básicas, né? Aí a gente vai exigir, a sociedade vai exigir dele uma senioridade mais rapidamente. Exato. Concordo Isso 100%. que é interessante, né? Porque esse processo de transição, que é do estágio, né? De eu ingressar numa atividade mais básica e vou ali aprendendo, ele vai ter que ser acelerado, porque isso as tecnologias digitais já vão fazer muito mais rapidamente. Então, esse processo de liderança e de seleção, né? Do que eu vou aplicar no meu dia a dia, eu acho que é a grande chave para esse jovem que está, por exemplo, entrando na educação superior. Eu acho que o que você acabou de falar, Danilo, é o centro dessa discussão, né? Principalmente em questão das nomenclaturas, dos títulos, do júnior ou do sênior. A grande verdade é que o mercado está buscando profissionais já preparados, né? Então, como você mencionou, como que as universidades, como que os próprios estudantes conseguem encontrar os caminhos para já se tornarem mais preparados para o mercado de trabalho, né? Sem essa nomenclatura ou o título do júnior ou sênior, mas como que eu já me sinto preparado, quais as habilidades, quais as ferramentas, quais as habilidades que eu preciso desenvolver ao longo da universidade para me preparar para as demandas do mercado, né? Sem essa divisão do júnior, do sênior, do pleno, e focar na preparação, focar na solução, na resolução de problemas, se tornar um profissional adaptável, flexível para as novas demandas. Então é muito importante isso que você falou, né? Já ganhar as experiências para atender as demandas do mercado. É muito importante isso, né? E aí o lifelong learning, que é uma palavra muito bonita, mas muitas vezes a gente não entende tudo que vem junto, né, com essa definição. O lifelong learning é um enorme desafio para o mundo educacional. Porque imagina, foram séculos de formações, né, em educação muito tradicionais. Se você olhar a sala de aula como é hoje, ela é praticamente uma sala de aula do século XIX, né, com aquelas cadeiras e carteiras enfileiradas. Então hoje, num mundo que vai exigir muito mais flexibilidade e adaptabilidade, o mundo educacional está tendo que se reinventar muito rapidamente. Mas eu vejo o futuro da escola, o futuro da educação, seja básica, seja superior, como um lugar de experimentação mesmo, um lugar de ajudar aquele estudante a entender e a aplicar de fato o que é a aprendizagem contínua, o que é autonomia, o que é, por exemplo, você ter uma intenção estratégica. Então você vai chegar com o objetivo, e como é que a escola vai te ajudar a experimentar, a acertar, a errar e a aplicar principalmente o que muitas vezes a educação acaba, o sistema educacional acaba quase matando nos jovens, que é a curiosidade, que é aquela postura, né, investigativa. Então, no mundo em que você tem tanto conteudismo, por exemplo, né, que a educação formal acaba sendo ainda muito, né, muito conteudista, eu preciso me deslocar disso para algo que vai ser, talvez o perguntar seja mais importante do que o responder. Né? Talvez ensinar, dar ferramentas da busca, né, de uma pesquisa, seja mais importante do que as respostas que ele vai encontrar hoje, porque essas respostas vão mudar. Então, eu acho que integrar essas dimensões, né, que é ajudar esse estudante a ser mais relevante, não só como profissional, né, mas também como cidadão, mais adaptável, mais flexível, vai exigir uma reinvenção muito forte e frequente das instituições de educação. Porque imagina, vamos pensar, Rafael, imagina que há 3 anos a gente pouco falava de ChatGPT, a gente pouco falava de IA generativa. Né? Talvez só quem trabalhava, a gente que trabalha mais nessa área, falava com mais frequência. Mas para o usuário comum, a gente sequer sabia o que eram essas ferramentas. E hoje, 3 anos depois do lançamento, por exemplo, né, do mais famoso que foi o ChatGPT, a gente já tem isso inserido em N dimensões da nossa vida. Né? Então, como é que a gente vai preparar esse jovem, essa pessoa, esse futuro profissional a entender essa lógica, a responder rapidamente e a se adaptar a tudo isso? Então, eu acho que a escola acaba sendo esse lugar, em vez de muito conteudismo,
né, esse lugar de experimentação. E Danilo, você comentou anteriormente sobre a liderança, sendo uma das habilidades essenciais e que dificilmente a inteligência artificial consegue replicar a liderança humana. E eu quero voltar nesse ponto porque eu acredito que é muito importante, principalmente nesse novo cenário, onde a inteligência artificial pode ser usada ali como uma aliada, um copiloto, e agora a gente já está falando até de agentes de inteligência artificial que podem tomar ações, realizar tarefas de uma forma mais autônoma. Então, essa habilidade de liderança é muito importante, independente do cargo, independente do setor, se é um trabalho dentro de empresa ou um trabalho mais autônomo, se o profissional é um gerente mesmo ou um contribuidor individual. Essa capacidade de liderança é tão importante porque mesmo que a pessoa esteja trabalhando com uma inteligência artificial, com um agente de inteligência artificial, é muito importante esse profissional, como você falou, saber perguntar, saber especificar o que está buscando, o que está precisando ali solucionar, definir prioridades, né? Mesmo trabalhando com inteligência artificial, é muito importante essas habilidades de liderança. Não necessariamente você liderando um time, mas até liderando ali a sua inteligência artificial. Então, eu acredito que é uma habilidade muito, muito importante. E voltando no assunto do lifelong learning, que eu também acho que é um conceito maravilhoso, muito bacana, mas difícil de trazer de uma forma mais pragmática, de uma forma mais clara, de uma forma contínua. Como que a gente pode trazer isso? Como que a gente pode trazer isso? Porque, na verdade, eu acredito que também é uma mentalidade, né? Não é simplesmente uma matéria ou uma ação, mas é uma mentalidade, uma mudança de mentalidade onde o estudante, o profissional precisa ser proativo, ser curioso, acompanhar as tendências do mercado e se manter atualizado. Como que a universidade pode ajudar o estudante a criar essa mentalidade do lifelong learning como uma ferramenta de relevância até no mercado de trabalho? Tem uma palavra-chave que também acaba sendo muito banalizada, que é protagonismo. Acho que a grande diferença desse profissional do século XXI para os profissionais do passado é que ele vai ter que ser protagonista da trajetória dele. Pode parecer estranho a gente falar isso, porque no fundo acho que Mas é a realidade. isso sempre deveria ter existido. Mas a liderança, eu posso ser líder da minha trajetória, líder de mim mesmo. Eu posso, por exemplo, muitas vezes a gente fala de atitude empreendedora, eu posso ter atitude empreendedora trabalhando num banco, trabalhando numa empresa em que eu não sou o empreendedor, né? O dono daquele negócio. Porque a atitude empreendedora significa eu mobilizar estrategicamente essas competências para tomar decisões para a minha vida, para resolver os problemas que eu preciso solucionar. Então, só trazendo até um pouquinho que você tinha falado da liderança, eu acho que com a liderança, né, e essa necessidade de protagonismo, ou seja, não vai ter mais tanta gente me dizendo exatamente qual é o caminho. Eu vou ter que construir esse caminho. E aí tem algumas outras competências que são muito difíceis de ser desenvolvidas, né, no ambiente escolar, no ambiente universitário, que são, por exemplo, resiliência. Como é que eu ajudo uma pessoa a ser mais resiliente, a ter mais flexibilidade, a responder de forma mais ágil, né? Por exemplo, outra coisa, a questão da motivação, a questão da mobilização. Como é que eu ensino alguém a se mobilizar, né, para algum processo? Então, é aqui que eu acho que você muda completamente o eixo na formação, né? Em vez desse estudante ficar ali reproduzindo, repetindo conteúdos, eu preciso desafiá-lo, né? A gente tende a ver, né, sobretudo a geração Z, uma crítica de que eles se sentem pouco desafiados, eles não querem desafios, eles não querem ser líderes. Mas será que com tantos objetivos, muitas vezes, que eu tenho de protagonizar minha própria trajetória, será que a escola está fazendo sentido nesse contexto para mim? Porque se eu tenho, imagina, eu tenho
essa necessidade. Eu sou ávido a desafios. Aí eu vou para um ambiente escolar que é muito pouco desafiador. Que eu tenho que ficar reproduzindo. Eu tenho um filho de 11 anos e às vezes eu olho algumas tarefas e eu fico pensando, nossa, mas será que ele precisava fazer isso? Será que é assim a melhor maneira dele aprender esse conteúdo? Então eu acho que a gente vai precisar rever muito o campo educacional em geral, desde lá da educação infantil até a educação superior, porque eu acho que é o desafio que vai ter que mover, são as perguntas, os problemas que eu vou ter que solucionar que precisam mover a formação, né, educacional em geral. E aí, Rafael, a gente está ainda... Claro que tem escolas muito inovadoras, tem instituições muito inovadoras, mas em geral a gente ainda está num ambiente muito tradicional da educação, né? Então, por exemplo, na nossa instituição a gente tem tentado deslocar muito esse eixo, primeiro, para o estudante ser o protagonista, ele ser o centro, né, ali do processo de aprendizagem. Ele tomar a formação dele como algo superativo, né? Você não tem como aprender e se desenvolver de forma passiva, né? E, por favor. Não, eu só ia fazer um comentário desse, porque eu acho tão importante esse protagonismo, porque durante, de novo, décadas, a gente sempre escutou nossos pais, nossos avós, nos guiando, né? Vá para a escola, faça a universidade, arrume um trabalho, aposente. Então, essa carreira linear já está sendo completamente... já está se tornando obsoleta diante das novas tecnologias, os novos modelos de negócio, as novas prioridades, as novas demandas também dos consumidores. Então, essa carreira linear me parece que já é uma coisa do passado. Então, o protagonismo do estudante conseguir definir a sua própria trajetória, alinhada com as suas necessidades, com as suas vontades, com o seu propósito, é muito importante ter essa mentalidade, criar esse protagonismo. E o mesmo, não é só o pai e a mãe direcionando, mas até mesmo o gerente dentro da empresa, dentro de uma organização. Eu vejo cada vez mais as empresas direcionando os funcionários, os colaboradores, nesse protagonismo, né? O gerente não vai saber a resposta para todos os funcionários. Imagina ali um gestor que tenha 15 pessoas no time, ele não consegue criar, personalizar, guiar, mentorar esses 15 colaboradores para criar ali um caminho, uma carreira, um desenvolvimento de habilidades, mesmo porque as coisas estão mudando muito rápido. Então, o estudante, o profissional do futuro precisa criar esse protagonismo, ser o protagonista do seu estudo, da sua carreira, porque hoje a gente tem mais perguntas do que respostas. Então é importante que os estudantes encontrem essas respostas que estejam mais alinhadas com as suas necessidades e com as suas vontades. E veja, a gente está falando de um cenário em que, muito provavelmente, os jovens de hoje vão viver mais de 100 anos, né? Então a gente vai falar de carreiras no plural. A gente vai falar de muitas idas e vindas. Eu me lembro, por exemplo, quando eu estava ainda no início da graduação, eu tinha uma certa angústia porque eu gostava da academia, gostava do ambiente acadêmico, mas eu não queria só isso. Eu não me via como um acadêmico puro, né? Eu queria experiências de mercado porque eu acho que essas duas dimensões se retroalimentam. E hoje isso é praticamente dado, né? Quer dizer, se aquilo era uma exceção, trajetórias de idas e vindas, de misturas, né? Hoje é praticamente certo que isso vai acontecer. Então a minha trajetória, por exemplo, eu sou um sociólogo de formação e que fui trabalhar com tecnologia. Essas combinações, essas idas e vindas vão ser cada vez mais comuns e necessárias. Porque, repito, se a gente está num cenário mais fluido, né, eu vou ter que, uma hora, parar um pouquinho, ou pelo menos desacelerar em alguns processos para voltar para a sala de aula, estudar,
Depois eu combino isso com as decisões que eu estou tomando no ambiente de trabalho. Então, essas áreas que antes eram vistas até como um pouco estanques, né, como um pouquinho separadas, hoje elas vão ser cada vez mais integradas, né? Então, eu acho isso positivo, Rafael. Eu sei que isso traz desafio, porque eu não tenho mais aquela receita, né? Falar, siga esses passos que você vai chegar ali. Talvez você não chegue ali, você vai chegar em outro lugar, mas talvez seja muito positivo, justamente pensando nessa criatividade, né, que é uma palavra também muito banalizada, mas que vai ser cada vez necessária. Como é que eu vou mobilizar tudo isso agora que eu tenho e um processo de tecnologias digitais cada vez mais desenvolvido? Como é que eu vou mobilizar isso? Primeiro, para me ajudar, né, nos problemas que eu preciso resolver, mas também para me ajudar a continuar me tornando relevante. Né? Claro. Porque provavelmente o que eu faça hoje e que vai exigir muito das minhas competências, talvez amanhã já a máquina já consiga fazer uma boa parte desse trabalho. Como é que agora eu vou me reinventar e aproveitar o que eu tenho de melhor ainda, né, de mais humano, para conseguir chegar nos resultados que eu preciso? Então, eu acho que o mais interessante é pensar sempre no plural, é pensar sempre de forma mais diversa, né? E aí, repito, talvez hoje a gente não tenha essas respostas, né? O que a gente tem que é conseguir introduzir nesse jovem, nesse estudante, essa inquietação, essa inquietude, essa busca pelo novo, busca por conhecer. Mais um ponto que eu queria muito trazer, que eu acho que a gente tem que tomar também um certo cuidado com isso, que é uma busca, é uma curiosidade, mas tem que ser uma curiosidade também disciplinada, organizada, sistematizada, porque senão eu acabo, né, atirando, olhando para muitos lugares e não consigo construir meu caminho. Então é aí que eu acho que a escola, as instituições de educação podem ajudar muito. O professor, ele sai do lugar de transmissão, né, de conteúdo, para ser um tutor, para ser um orientador, para ser um mediador mesmo. Né? Claro, eu acho que é esse o futuro da educação e da formação desse novo profissional. E a maneira que eu vejo, Danilo, a vantagem competitiva no mercado de trabalho não vai ser mais a busca pela estabilidade, pelo acúmulo de conhecimento ou acúmulo de títulos. A competitividade e a adaptabilidade vai se tornar cada vez mais relevante, mais importante, e vai ser a garantia de relevância no mercado de trabalho que está se transformando de uma forma muito rápida. Então, e o que você falou também, as coisas não acontecem da noite para o dia, exige planejamento. Então, o protagonismo, o planejamento, o lifelong learning, precisa levar isso em consideração. De um lado da moeda, onde as mudanças estão acontecendo de uma forma muito rápida e disruptivas, do outro lado da moeda exige o tempo, o planejamento financeiro, né? Não é da noite para o dia que a gente consegue fazer uma mudança, mas essas mudanças vão ser necessárias. Então, eu acredito que aí está o grande desafio, como a gente consegue equilibrar, né, tanto a velocidade na necessidade da adaptação com o planejamento sólido. Eu acho que esse daí é um grande desafio. Por favor. Não, eu ia comentar, né, que as instituições de educação, elas se fiaram até o momento, né? Isso em geral, tá? Em todos os países, não estou falando só do Brasil. Claro. Nas credenciais, né? Que essa coisa do diploma, do certificado, isso tinha... Nossa, na nossa geração ainda tinha uma relevância muito grande, né? É óbvio que eu estudar numa boa escola, eu estar, né, num ambiente de aprendizagem que é de qualidade, isso é óbvio que continua tendo extrema importância, porque é muito provável que nesse ambiente de qualidade eu vou conseguir desenvolver competências também de uma forma mais intensiva, de uma forma mais qualificada. Mas só isso não vai bastar. Com certeza. Então, assim, os diplomas, as credenciais, elas continuam sendo fundamentais, elas vão continuar sendo importantes, mas cada vez menos suficientes, né? Só ter aquela credencial não vai garantir que eu consiga uma trajetória, né, bem sucedida, porque o que vai estar em jogo é se eu vou conseguir aplicar justamente
aquelas Esse competências. conhecimento aplicado, né? Não é só o conhecimento, mas a aplicação do conhecimento para solucionar problemas, identificar novas soluções. E aí, por exemplo, eu hoje até tem uma coincidência, hoje eu dou aula para duas turmas de 50 estudantes, né? Caramba. À tarde e à noite. E é muito interessante, porque às vezes a gente ouve colegas falando, nossa, mas a turma é muito heterogênea. Bem-vindo ao mundo real, o mundo vai ser cada vez mais heterogêneo. Não, mas eles perguntam muito. Nossa, se eles estão perguntando, tá maravilhoso. A Maravilhoso. minha preocupação é quando eles não perguntam, né? Quando eles estão naquele caráter blasé, aquela coisa assim que de indiferença. Então, se ele está perguntando e se ele está exigindo da gente, às vezes respostas que a gente não tem, mas está exigindo, fazendo perguntas, é ótimo. É isso que a Com gente certeza. quer desse jovem, porque o que mais preocupa é não só o jovem, mas a pessoa que é indiferente a esse processo, né? Que não está conseguindo reagir, que está passando de uma maneira quase plana, sabe aquela coisa Uhum. de ele não. E isso é um risco também, né? Diante de tantos desafios, às vezes eu acabar me imobilizando. Então isso me preocupa muito mais do que aquele que é inquieto, que me pergunta, que me desafia. Agora veja, eu, como um formador, né? E aí nós, Uhum. pais, também somos, né, formadores. Você às vezes ajuda na formação de opinião do seu amigo, né? Então todos nós ali estamos aprendendo, eu vou ter que mudar a minha mentalidade, porque eu não detenho mais, eu não sou mais dono desse conteúdo. Ainda bem, aliás, eu acho isso Com tira o certeza. peso, Sim. Rafael, das nossas costas. O conteúdo está lá, a informação está muito disponível. O que eu vou agora ajudar a você é pensar como é que a gente faz esse caldo, como é que a gente coloca nesse caldeirão e como é que a gente monta então essa nossa estratégia juntos, né? Eu acho isso incrível. Claro que não quero romantizar tudo isso, né? A gente Claro. tem. É os desafios, né? E tem momentos de transição. Talvez vão ter momentos que a gente vai ficar mesmo meio perdido, né? Que a gente vai precisar se reencontrar. Mas eu acho que isso vai ser cada vez mais natural e necessário. E nessas conversas que você tem com grandes turmas, com diversos alunos, o que você tem mais escutado, né? Essas perguntas? É mais pro lado do medo, da preocupação de que a inteligência artificial vai dificultar a entrada no mercado de trabalho? Ou existe aqueles entusiastas que também querem usar a inteligência artificial para começar a fazer dinheiro, para entrar no mercado de trabalho? É, ou é mais o meio termo, né? Vamos esperar para ver o que vai dar. O que você tem escutado? Que tipo de pergunta você tem recebido aí dos seus alunos? É uma mistura mesmo de sentimentos e eles oscilam, assim como a gente, né? Mixed feelings, sabe? Aquela coisa. Sim. Nossa, é um encantamento, então eu brinco que a palavra que eu mais ouço deles é bizarro. Bizarro, professor. Nossa, faz isso, né? Então, assim, aquele encantamento e de alguma maneira uma convicção de que esse é o caminho, sabe assim? Não, Uhum. isso não é possível, isso tem que ser bom, né? Mas ao mesmo tempo existe esse receio, e aí eu ouço essas perguntas quase diariamente, né? Poxa, isso vai substituir. Como é que eu me torno relevante? O que eu vou fazer? Eu estou começando agora um curso que eu não sei nem se ele vai ser relevante, né? No Sim. futuro. Então, o que eu costumo trazer muito, Rafael, primeiro é calma, vamos lá, vamos entender, estamos juntos nesse Sim, processo, sim. mas muito essa mentalidade de que a IA, ela não vai substituir, por exemplo, profissões completas tão rapidamente. Ela começa a substituir tarefas, né? Uhum. Talvez essas profissões, elas não desapareçam, algumas talvez desapareçam, mas elas vão se transformar muito rapidamente. Então, o Sim. que eu tento colocar a sementinha você está se preparando para essa transformação, né? E a primeira grande frente, e aí eu tenho muita convicção disso, eu brinco com os professores, né, que a gente tem que trazer o elefante para a sala, né? Porque a gente precisa usar, nós inclusive precisamos aprender como usar, até para a gente poder orientar esse uso, orientar os estudantes, orientar os nossos filhos, né? E aí, eu acho que a primeira grande frente de substituição, e eu tenho convicção disso, é de quem não domina tudo isso, de quem não está ligado a essa discussão, de quem não está se apropriando dela, por quem está. Então, você fala, a IA vai substituir o ser humano? Eu acho que a primeira frente vai ser de profissionais que não estão ligados a essa discussão, que Claro. não estão buscando entender por quem está buscando entender, né? Todo esse processo. Então, nessa mistura de sentimentos, o que eu tento colocar é esse desafio. Para onde você está olhando?
que você está fazendo com tudo que você está aprendendo? Né? Olhe, porque muitas vezes a educação também fez muito isso, separar o mundo real do mundo educacional. Não existe mundo real e mundo educacional. A escola é a vida é a escola. Né? Então, que valor, qual que é o valor estratégico do que você está construindo? Né? Como é que você vai gerar? Você estava comentando, né, no começo, como é que eu vou gerar valor, né, para tudo aquilo que eu estou fazendo? E é aí que a gente vai começando nessa lógica das parcerias, né? Como um copiloto, como mais um par, como um colega de trabalho muito qualificado, por sinal, né? A IA, por exemplo. Então, eu acho que trazer essa inquietação para eles, que já está posta ali, né? Mas aí organizando, ajudando a organizar e ter uma visão mesmo estratégica para tudo isso. E aí, eu acho que ali é o lugar de errar. É o lugar de experimentar. Inclusive, o mundo do trabalho é o lugar de errar. Sem dúvida. Né? A gente ainda tem muito receio do erro, né? E eu acho que a chave dessa relação escola-trabalho, né? Universidade-trabalho, essa via de mão dupla mesmo, é um movimento de retroalimentação, ou seja, a instituição vai aprendendo com o mercado, com a sociedade, porque muitas vezes a primeira fagulha de inovação está lá, né? Mas também o mercado acaba sendo influenciado por essas práticas que a gente tem, né? E muitas vezes inovadoras nas instituições de educação também. Né? Porque o mercado também, às vezes, vai falar, quem é esse cara que está chegando? Né? Eu preciso conhecer um pouquinho o que ele está aprendendo lá. Então, eu acho que essa rede, né, que vai impulsionar essas inovações que a gente está conversando. Concordo 100%, né? Esse ecossistema que traz o empregador com a instituição de ensino com o próprio estudante precisa trabalhar de uma forma muito conjunta, né? Porque se você olha também para dentro das empresas, eles também as empresas estão se transformando, encontrando outras prioridades, se reorganizando. As hierarquias não são as mesmas de poucos anos atrás. Então, as próprias empresas também estão se redefinindo e tentando encontrar ali quais são as habilidades realmente que vão fazer diferença hoje e no futuro. Então, essa conexão eu concordo 100%. E também acredito que a universidade, que a instituição de ensino é ali o ambiente, é um momento de aprendizado, de erro, de conexão, né, com mentores, com outras mentes, com pessoas que concordam, com pessoas que discordam. Então, vai muito além ali somente do currículo acadêmico. É um momento de experimentação, de conexão, de imaginação, de visão. Então, é aí que eu vejo o real valor da universidade. Eu vou te dar, se você me permite, eu queria trazer dois exemplos muito práticos. Né? Eu acho legal a gente trabalhar com exemplos. Um é mais profissional e outro no âmbito da formação. Hoje eu estava comentando que eu tenho essas duas aulas, elas são de orientação de projetos. Então, eu tenho ali um atendimento, uma orientação a cada um dos grupos, né? Eles estão com um projeto, ou seja, esse desafio é fundamental. Né? A gente vai combinando os conteúdos que a gente vai trabalhando com o desafio, que poxa, você tem um projeto, você precisa... Só para você ter uma ideia, é um projeto de caráter social e que eles precisam criar uma solução em tecnologia, uma tecnologia para atuar em sociedade. Ou seja, como é que você vai resolver esse problema que você buscou, né? Então isso é um ponto fundamental, ou seja, nem sempre vai ser aquela aula tradicional e a gente não pode ter medo disso, né? Falar, será que eles estão... Poxa, essa coisa da educação pelo controle, né, que é muito comum, será que eles estão estudando? Será que eles estão... Para resolver esse problema eles vão precisar estudar, não vai ter como, né, não estudar. E outra coisa, na nossa equipe de TI, né, que é a área de tecnologias de ensino e aprendizagem, a primeira coisa que você vê quando você entra na sala é uma mini biblioteca, né? Você fala, nossa, mas são de TI, como é que eles estão com uma biblioteca de soft skills, né? Porque é muito mais sobre soft skills, talvez, do que sobre tecnologia, né? Então, estimular, por exemplo, que a gente troque, que a gente busque soluções. Nossa, tanto com os estudantes quanto, né, com a equipe, se você abre essa troca, né, esse trabalho colaborativo, você vai muitas vezes chegar a soluções que a gente sequer tinha imaginado. Né? Então, por mais que a gente tenha uma trajetória
né, no mundo, na nossa área, às vezes você não vai pensar naquelas soluções sozinho, né? E aí você abrindo, horizontalizando mais essa relação, muitas vezes a solução vai surgindo. Por isso que a gente brinca que a inovação surge no cafezinho, né? É bem por aí, é na conversa, é na troca. É na hora lá você está conversando com o estudante, às vezes eu tenho uma ideia, porque um deles fez um comentário que não tinha ainda, né? Eu não tinha me atentado para aquela possibilidade. Então, eu vejo muito esse ambiente de troca, esse ambiente de colaboração, como sendo o lugar para a gente inovar e para a gente se desenvolver. E a gente falou anteriormente sobre ali o título júnior, o título sênior. Esse é um grande exemplo extremamente prático que eu acredito que prepara o estudante universitário para o mundo de trabalho. E porque está ali, esse estudante tem a oportunidade de ir além do conteúdo técnico, né? E abordar a inteligência artificial ali, a ferramenta para ajudar na pesquisa, na solução do problema, a colaboração com os pares, com os outros estudantes, a estratégia, a liderança. Então, são mecanismos, são experiências dentro da universidade, eu gostei muito do exemplo que você deu, que realmente preparam o estudante para o futuro. E eu gostaria de voltar também, Danilo, você comentou sobre alguns dos questionamentos dos alunos, né? Mas eu estou aqui estudando para uma profissão que talvez não vá nem existir daqui a alguns anos. A maneira que eu vejo os estudantes precisam refletir, né? Não focar tanto no título, não focar tanto no cargo, mas hoje é extremamente importante fazer esse exercício de reflexão. Quais são as tarefas que eu posso terceirizar, que eu posso delegar para a inteligência artificial, e quais são as tarefas que eu preciso me especializar, melhorar. Então, de um lado da escala, né, quais são as tarefas que têm o maior risco de ser automatizado pela inteligência artificial, né? Questões de pesquisa, de montagem de relatório, análise de dados. E do outro lado da escala, quais são as habilidades e tarefas, né, que dificilmente serão automatizadas pela inteligência artificial. E aí é que a gente pode falar de novo da liderança, do pensamento crítico, da empatia, da inteligência emocional. Então, esse processo de reflexão precisa fazer parte do dia a dia dos estudantes, né, como preparação para o futuro do trabalho. E eu queria questionar aqui você também, Danilo, como que você tem recomendado, guiado os seus alunos a usarem a inteligência artificial, né? Quais são as formas mais práticas que você tem recomendado eles brincarem, aprenderem, interagirem com a inteligência artificial? Claro que eu aqui estou no meu lugar muito específico, né? Que eu tenho uma vantagem que eu trabalho em disciplinas de tecnologia, né? Então, até fazendo um disclaimer, Rafael, é óbvio que vão ter momentos em que a tecnologia talvez não me ajude muito. Né? Então, dúvida, a gente teve uma discussão no Brasil agora sobre a proibição do celular nas aulas, né? Eu acho que essa é uma discussão muito válida, porque tem toda uma discussão sobre a economia da atenção, né? De excessos de estímulos. A gente que tem filhos sabe quanto que isso é desafiador. Então vão ter aqueles momentos offline mesmo. Aqueles momentos que eu preciso, sou eu com o papel provavelmente ali, né, tentando pensar também, refletir de uma forma mais calma, mais estruturada. Agora, eu acho que a gente abrir mão dessas ferramentas é um erro tremendo, né? Vão ter momentos que eu preciso abrir mão, mas eu sugiro sempre que a gente traga essas ferramentas para a gente experimentar juntos. Então, poxa, eu estou vou dar um exemplo muito prático. Eu estou ali, meu objetivo é produção textual, né? Poxa, vamos tentar fazer uma produção sem e depois uma produção com o uso dessas ferramentas. Vamos ver o que essas ferramentas nos trazem de diferenciais, até para eu poder criticar, até para eu saber quais são os limites e quais são os usos incorretos, né, inadequados dessas ferramentas. Quais são os limites, né? Qual é o uso ético e não ético do uso dessas ferramentas. Eu brinco também que às vezes eu saio da aula com aquela sensação, falar, será que eu estou criando monstros, né? Porque eu acabei de trazer uma ferramenta. Um exemplo básico, né? Existem ferramentas de clonagem de voz, de geração de voz por IA, que custam $1, que custam $5, né? Por mês, ou seja, muito acessíveis. Às vezes eu fico brincando, se um deles resolver fazer um uso não muito adequado, né? Mas isso acontece na química, isso acontece na física.
né? Eu posso salvar uma pessoa, ou posso construir uma bomba atômica, por exemplo, né? Sim. Então isso sempre aconteceu. Então ali, eu acho que é sempre esse jogo de vamos experimentar, vamos ver o que essa ferramenta está nos trazendo, porque lembra, ela é meio, né? As ferramentas vão mudar, os problemas vão permanecer, né? Eu vou ter talvez novos problemas, mas a certeza que eu tenho é que essas ferramentas vão mudar. Sim. Então o foco ali com eles é formular esses problemas, é estruturar essas questões, né? Ou seja, como é que eu interpreto agora o meu contexto com a inserção dessa nova ferramenta? No que ela me ajuda? E veja, isso também acontece com a gente como professor, né? A nossa área na SPM também é responsável pela formação, pelo desenvolvimento de letramento digital, de proficiência digital, dos professores em sala de aula também, com pedagógico. Então a gente faz muitos treinamentos, muitas formações de professores. E às vezes nós, professores, a gente se vê, é muito engraçado estar naquela ânsia, falar, nossa, adorei essa ferramenta, vou utilizar. Aí a próxima pergunta é, para quê? Qual que é o objetivo? Exato, Né? exato. No que Tem essa muito ferramenta... hype também, muitas ferramentas novas, e você acaba até ficando perdido, né? Eu brinco, a gente tem uma piada interna que é muito interessante, quando a gente faz essas formações, eu sempre brinco com os professores, né? Cuidado com o uso. Porque você imagina se todo mundo essa semana chegar e usar. Olha, tem uma ferramenta para mostrar para vocês. Na terceira aula o estudante vai falar, não aguento mais, a mesma ferramenta, né? Então, brincadeiras à parte, é isso. Ela é meio, né? A ferramenta sempre vai ser meio. Então, o jogo com eles, principalmente, e eu adoro esse jogo, como é que agora esse ferramental é como se eu tivesse ali uma nova capacidade, né? Uma ampliação da minha capacidade de decidir, mas sou eu que vou ter que priorizar e, inclusive, justificar essas minhas escolhas. Sim. Né? Então, Sim. por exemplo, as instituições, e tenho certeza que nos Estados Unidos isso tem acontecido muito, as instituições brasileiras têm feito essa discussão de regulação. Né? Quais são as regras do jogo? O que pode e o que não pode? Poxa, eu não posso substituir a autoria. Né? Eu ainda sou autor daquela ideia, daquele texto, daquela produção. Eu não posso terceirizar isso para IA, mas eu posso aperfeiçoar a minha ideia. Eu posso aperfeiçoar o meu texto. Eu posso pedir para ela revisar o meu texto. Né? Então, veja, aqui, eu vou te dar um exemplo. Eu faço doutorado e quando eu fiz o mestrado, eu lembro que eu fiz 35 entrevistas em profundidade. Para transcrever essas entrevistas, eu gastei meses. Né? Hoje eu tenho a transcrição em minutos. Praticamente, exatamente, simultânea. Então veja, eu ganho tempo agora para usar talvez aquilo que eu tenha de melhor, que é a minha capacidade analítica. E por que não também a IA me ajudar a organizar esse conteúdo? Né? Repito, eu vou ser uma espécie de supervisor, né? Eu vou ser uma espécie de organizador. Né? Aquilo que era mais operacional, eu já não preciso mais fazer. Mas a responsabilidade por todo esse processo ainda é meu. Eu não posso chegar e falar, a IA tomou uma decisão errada, a IA me trouxe... Você tem responsabilidade deveria ter responsabilidade por aquilo também, né? Exato, então é uma corresponsabilidade. Você ainda é o autor do seu caminho, né? É autor do seu texto, da sua produção. Então é isso também que... e às vezes eu ouço, isso é normal, né, da juventude. Outro dia eu estava conversando com um estudante, ele falando, nossa, agora a TCC ficou fácil, né, professor? Porque agora a IA faz. Eu falei, opa, ponto de atenção. Mas ela não vai apresentar por você. Isso. Não, e outra coisa também que a gente conversa muito entre os professores, né? Às vezes o professor fala, mas e se ele buscou na IA? Então, mas agora a gente vai ter que rever a nossa avaliação também, né? O processo de avaliação não vai ser mais só no conteúdo. Vai ser talvez muito mais da oralidade, da apresentação, de como que ele explica aquilo para você, para aquele grupo, para o grupo de profissionais com quem ele está trabalhando. Ah, mas e se ele souber explicar? Poxa, então se ele souber explicar, ele mobilizou essas competências. Claro, né? claro. Então, assim, eu acho que é isso. A gente não tem que se preocupar tanto. Claro que a forma é importante, mas só com a forma. Mas sim de como é que ele vai desenvolver, como é que vai ser o processo dele. Aí eu preciso estar próximo, né? Para poder orientar e para poder ajudar. E é por isso que eu sou um grande defensor do letramento digital, do letramento em inteligência artificial desde cedo. A gente já vê as principais economias, os Estados Unidos, a China, já introduzindo o letramento em inteligência artificial desde cedo no currículo escolar. O estado do Piauí
eu acredito que tá na liderança, na vanguarda no Brasil, também introduzindo a IA desde cedo no currículo, com iniciativas muito bacanas. E eu falo muito que o letramento em inteligência artificial é a carteira de motorista. Porque a partir do momento que você tem a capacidade de dirigir, que você tira a sua carteira de motorista, você consegue dirigir diferentes carros, diferentes marcas, diferentes tamanhos. E hoje a gente fala, eu escuto muita conversa, né, em volta da tecnologia, em volta das ferramentas. Como você falou, cada dia chega uma ferramenta nova, mas a grande verdade é que a gente precisa que os estudantes tirem a carteira antes, né? E os profissionais também, não são só estudantes, né? Mas os profissionais também tirem a carteira de motorista, que é o letramento em inteligência artificial. Entendam o que é a inteligência artificial, quais são as implicações, os dilemas éticos da inteligência artificial. Então, eu sou um defensor muito grande do letramento em IA desde cedo. Quando a gente fala de usos éticos, de uma forma bastante resumida, porque a gente poderia, acho que, ter um episódio só para falar de dilema ético da IA. Sem dúvida. Mas de uma forma muito abrangente, né, Danilo? O que diferencia o uso mais ético da inteligência artificial do uso não ético, do uso mais passivo da inteligência artificial? Claro que quando a gente fala de ética, né, a gente tem que entender qual é aquele contexto, né? Porque esses combinados são combinados sociais, né? São convenções sociais, então e a gente tem visto muito essa discussão, né? Algo que é aceitável numa sociedade pode não ser aceitável em outra sociedade, mas existe aquele código comum em geral, né? Por exemplo, eu não posso me apropriar de algo que não seja meu, né? Então é óbvio que a IA vai me ajudar a ter muitas ideias, isso é fantástico, né? Mas eu preciso, por exemplo, verificar se eu não estou ferindo, né, alguma autoria, se eu não estou, se aquilo é verdadeiro primeiro, né? E no mundo em que você tem as IAs que alucinam, estão alucinando cada vez menos, mas elas ainda alucinam, eu preciso verificar se aquilo é fidedigno, né? E eu preciso dar os créditos para quem foi o autor daquela ideia, por exemplo. Então talvez aquela ideia tenha nascido em algum lugar, a IA está me ajudando a organizar essa ideia, né? Então, esse eu acho que é uma fronteira muito importante. É eu não me apropriar de algo que não seja meu, né? É eu dar os créditos, né? Então, a transparência aqui para mim é uma fronteira muito clara, né? Eu preciso dizer como eu usei e para o que eu usei. Isso não desmerece o meu trabalho, muito pelo contrário. Assim como quando a gente está lá fazendo uma pesquisa, eu preciso dizer quais foram as fontes, porque aquilo não nasceu da minha cabeça, eu também aqui vou precisar declarar e ter transparência e mostrar como é que eu usei. Agora, a gente vai usar, né? Eu costumo dizer, Rafael, e até eu falo isso de forma séria, existem várias discussões que a gente realiza, por exemplo, como a educação sexual, né? Eu preciso discutir isso, né? Porque certamente os jovens vão usar, né? Agora ele pode usar de uma forma mais orientada ou menos orientada, né? Então essas ferramentas são a mesma coisa. Eu preciso orientar esses estudantes num bom uso, né? Para que ele não se prejudique também, né? E por você favor. da conversa, do diálogo, precisa ir além da escola, da universidade também. Precisa estar dentro de casa. A inteligência artificial tem um potencial de disrupção muito grande, que a gente, obviamente, precisa discutir o dilema ético, as implicações no processo de aprendizagem, no trabalho, mas também a nível de sociedade. A gente vê, você mencionou ali, né, a inteligência artificial que pode clonar voz, imagens, vídeos, que são os famosos deepfakes. Isso pode pode trazer riscos muito grandes de desinformação, de fraudes, de golpes financeiros, a questão da privacidade de dado. As pessoas precisam entender, né, o que elas dividem o que pode ser dividido, o que não deve ser dividido com a inteligência artificial. Hoje a gente vê pessoas dividindo intimidades, informações sensíveis, dados pessoais, que ela não dividiria com um desconhecido.
Então, é muito importante ter esse questionamento, né? A gente vê também a expansão dos companheiros de inteligência artificial, que já estão cada vez mais entrando ali nos domínios emocionais, pessoais. Então, é uma tecnologia que tem um poder muito grande de disrupção, não só na educação, no trabalho, mas na sociedade como um todo. Então, a gente precisa ter esse diálogo, essa conversa, dentro, fora da escola também, para preparar não só profissionais, mas cidadãos, éticos, responsáveis, críticos, que usem essas ferramentas, que, querendo ou não, é mais uma ferramenta, não é a única, para realmente amplificar o conhecimento, a criatividade, mas com muita consciência, né? Só fazendo um adendo, o letramento digital compõe tudo isso, né? É um ledo engano a gente achar que é apenas sobre como operar, né? Como operacionalizar as ferramentas. O letramento digital é muito mais sobre soft skills do que sobre hard skills, por incrível que pareça, né? Então, olhar de uma forma crítica tudo isso e, repito, e também buscar soluções. Eu vou dar um exemplo também muito prático. Amanhã a gente vai fazer uma formação com professores de como usar essas ferramentas, por exemplo, para auxiliar estudantes neurodivergentes. Extremamente importante. Olha a possibilidade que a gente abre. Eu tenho uma amiga que ela tem um filho, né, neurodivergente, e muito interessante, ela me trouxe, olha, eu vou fazer de tudo para evitar que ele use IA. Eu falei, talvez seja exatamente o oposto. Contrário, né? Eu entender como é que a IA pode ajudar a adaptar esses conteúdos, a falar a linguagem, né, a usar a linguagem desse estudante, a de alguma maneira ajudá-lo a revisitar aqueles conteúdos com diferentes tipos de mídias, né? Então hoje você tem IA que produz vídeo, produz áudio, né, que produz até podcasts, né? Não com a qualidade que a gente faz ainda, Rafa, mas Claro, quer dizer, claro. por que não eu não usar esses materiais com diferentes, né, modais, com diferentes linguagens para atingir aquele objetivo? Então, mas repito, eu só vou conseguir fazer isso se eu experimentar, né? E chegar naquele limite e falar, poxa, aqui eu não posso ir. Então imagina num momento agora que a gente vai vencer aqui no Brasil de eleições no ano que vem. Os deepfakes são o centro dessa discussão, né? Eu consigo colocar palavras na boca de um avatar idêntico a mim, né? Então, mas eu preciso, para eu perceber essa sofisticação cada vez maior, né, eu preciso estar muito bem preparado, eu preciso dominar essa linguagem e essas tecnologias, né? E o olhar crítico, para saber questionar, saber comparar, validar, usar a própria experiência pessoal, a vivência, para questionar aquele conteúdo, né? E não aceitar como a resposta ou a informação única verdadeira, né? E não pense que nós, que já somos um pouco calejadinhos, né? Também não corremos risco de cair, Claro. né? A gente tem um grupo de gestores que a gente vai trocando, a gente fala, gente, será que isso é verdade? Vamos pensar juntos isso aqui, porque às vezes é tão sofisticado, né? Que às vezes a gente tem dúvidas, né? Então, ou seja, que marcadores são esses que vão me ajudar a verificar se aquilo é verdadeiro ou não? No mundo que essas fronteiras vão ficar cada vez mais tênues, né? Então, é um desafio para todos nós, inclusive para quem já é maduro, para quem já está nessa discussão há bastante tempo. Sem dúvida. E, Danilo, passou super rápido aqui o nosso bate-papo. A gente falou sobre temas extremamente relevantes para que os estudantes consigam se preparar para o futuro do trabalho, desde das habilidades, das mentalidades, do uso ético da inteligência artificial, os novos caminhos, experiências dentro das universidades. Então, muita coisa bacana, muita coisa boa. E para a gente finalizar, Danilo, minha última pergunta que eu faço para todos os meus convidados aqui é o seguinte: o que nos torna realmente, verdadeiramente humanos que a inteligência artificial não consegue replicar? Olha, eu acho que a empatia, né, a escuta ativa, e veja que a IA ainda consegue simular isso bem, né? Eu bato papo com o ChatGPT aqui, parece que ela está super prestando atenção, mas essa questão da empatia, principalmente, né,
de saber ouvir o outro, de olhar nos olhos. Claro, né, o autoconhecimento que todo esse processo envolve, isso e eu acho que sempre será muito humano, né? Serão muito humanos, porque são competências que nos formam como humanos, né? No fundo, é sobre essa troca entre nós. Então, eu acho que quanto mais a gente aprende tecnologia, mais a gente deve investir nessas competências que são totalmente humanas. Por mais que a gente vá ter, e eu acho que isso vai acontecer, a IA vai chegar cada vez mais perto como entrega disso tudo, eu me conhecer, né? Eu poder entender como é que eu funciono, e quem sabe até com a ajuda um pouco da IA, mas entender como eu funciono é algo que me faz humano. Né? Eu não vejo a IA substituindo isso tão cedo. Né? Então, por incrível que pareça, quanto mais tecnologia eu aprendo, mais human skills, soft skills eu preciso desenvolver, né? Eu preciso investir. Sim, muito bacana. Danilo, novamente, obrigado pelo seu tempo, por ter dividido aqui tanto conhecimento, tanta experiência, tantas recomendações práticas para os estudantes que estão buscando aí caminhos para se manterem relevantes, não só nos estudos, mas também para se prepararem para o futuro do trabalho. Então, de novo, muito obrigado pela sua participação. Obrigado, Rafa, foi um prazer. Você viu que eu sou um apaixonado, né? Eu ficaria horas aqui, ó. Vai precisar já marcar o próximo. Se quiser desligar, a gente continua aqui por horas conversando, mas brincadeiras à parte, assim, é um prazer imenso. Eu acho que todos nós, de alguma maneira, que trabalhamos ou não com tecnologia, eu brinco que nós somos uma espécie de evangelizadores, né? A gente precisa provocar essa discussão. Então, parabéns por essa iniciativa. Ela é fundamental. Quanto mais a gente puder discutir de forma qualificada, né? Trazendo repertório, ajudando as pessoas à nossa volta a desenvolver esse repertório, melhor. Né? Porque a gente não pode ser pastel de vento, né? A gente não pode discutir só a ferramenta no vazio. Então, somos humanos e é isso que nos caracteriza. Então, obrigado. Eu acho que quanto mais trocas a gente tiver, mais a gente vai conseguir pelo menos chegar a boas perguntas. Não sei se as respostas, mas a boas perguntas. Com certeza. Obrigadão, Danilo, e tenha um bom dia. Igualmente. Um abraço. Abraço.